Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê. Não te fazemos pedidos por sermos injustos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Eu sou o pastor Alan e esse é mais um estudo da nossa Quinta Teológica. Como toda quinta, aqui no Teu Legal você tem um novo estudo sobre a palavra. A ideia é sempre estudarmos ou um trecho das Escrituras, ou sobre um determinado tema, o que as Escrituras falam sobre aquele determinado tema, ou algum postulado teológico, mas sempre o foco desse estudo é entender como esse estudo se aplica na nossa vida. A ideia é sempre termos um estudo dinâmico, de tal modo que você não só aprenda algo, mas que principalmente isso se torne verdade no seu dia a dia e no seu coração, na sua prática dentro da igreja. Por isso, fique à vontade de mandar o seu comentário, de mandar a sua sugestão, de mandar talvez algum trecho que você não conhece, que gostaria de conhecer, de entender melhor, fique à vontade de mandar uma sugestão para nós. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, isso nos ajuda bastante. E se você gostar do estudo, ao final eu peço para você deixar o seu like, deixar o seu joinha aí, porque isso também é sinal de que nós estamos a cada dia tentando melhorar, mas estamos no caminho certo. Tá bom? Desde já, muito obrigado e que Deus abençoe. Vamos começar o nosso estudo de hoje? Em um período de afastamento social, em que deixamos o convívio um pouco de lado, há vários temas que vão surgindo no nosso coração. Entre eles, um que é muito importante, que é o da interação humana, de como nós convivemos uns com os outros. E dentro dessa ideia de convívio e de interação, há um tema muito interessante de nós estudarmos, que é a intercessão. O estudo de hoje começou com um trechinho do livro do profeta Daniel. Daniel 9, versículos 16 a 19, é a súplica de Daniel e vai ser a essência do nosso estudo hoje. Vamos ver o que diz aquele trecho? Então, Daniel 9, versículos 16 a 19, diz assim: Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as nossas iniquidades e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o seu nome. Não te fazemos pedido por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção para entender a visão. Aqui é a resposta automática que Daniel recebe do próprio anjo Gabriel. Dentro dessa ideia de intercessão, eu queria começar esclarecendo o que é intercessão. Interceder é estar entre. Ceder é algo separar, abrir mão, né? Então, quando uma barragem cede, por exemplo, ela deixa de segurar, ela se afasta, ela
abre uma separação. Nós chamamos esse ponto de separação, então, a cessão. Né? Dar algo a alguém é dar uma cessão, ceder algo a alguém. Então, interceder é estar entre essa brecha, esse espaço, essa fenda. E a partir dessa ideia, eu separei 8 princípios de intercessão sobre os quais eu queria conversar com vocês hoje. Dentro de cada um desses princípios vai aparecer um versículo, um entendimento, e nós vamos trabalhando em cima disso. Mas antes de nós começarmos os princípios, assim como fez Daniel, eu queria orar e interceder pela sua vida. Vamos orar? Senhor, eu queria colocar esse estudo nas tuas mãos. Que nós possamos conhecer mais de ti, nos achegar mais a ti, ter mais intimidade contigo e a partir daquilo que o Senhor nos ensina dentro da sua palavra, que nós possamos agir de um modo melhor. Que nós tenhamos a nossa vida por preciosa, para que possamos fazer dela ferramenta dentro do teu reino e usá-la de modo precioso. Que nós não encontremos valor em nós, mas que nós encontremos o valor de, por nós, agir na vida do próximo. Que nós possamos ser instrumento na tua mão e que isso seja o grande agrado, seja a grande motivação, seja a grande vontade pela qual regemos a nossa vida, que seja a de te servir a cada dia melhor e te servir com mais e mais qualidade. Nesse instante eu queria interceder pelas pessoas que nos assistem, para que haja paz na sua casa, para que haja discernimento da tua palavra e que essas pessoas possam a cada dia serem mais e mais apaixonadas pelo estudo, apaixonadas pelo Senhor e por te conhecer ainda mais. Traz à nossa mente, traz ao nosso coração o entendimento correto para que nós tenhamos vontade de te conhecer mais e principalmente te servir e servir ao nosso irmão e assim poder honrar os teus mandamentos. É o que eu te peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos para o primeiro princípio? O primeiro princípio é o primeiro princípio da intercessão é de que a intercessão nos dá uma esperança. A intercessão nos dá uma alegria em agir. Né? O versículo que vai fundamentar isso está em 1 Tessalonicenses 2, versículos 19 e versículo 20. Olha o que diz. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Nessa declaração de Paulo, na sua primeira carta para a igreja de Tessalônica, ele está dizendo, ei, se a minha vida tem algo de precioso, é que eu estou caminhando com vocês. O que há de graça em mim é que eu estou vendo vocês cada dia melhores, cada dia mais apaixonados por Deus, e eu não deixo de clamar a Deus por isso. Então, quando nós estamos intercedendo por alguém, a nossa vida se enche de esperança e isso nos traz uma herança, isso nos traz uma posteridade, isso nos traz uma perpetuação. Porque o ministério de Paulo um dia ia chegar ao fim. Ele ia literalmente declarar isso, né? Combati o bom combate e pronto. Guardei a fé, combati o bom combate, fiz o que me cabia fazer, mas aquilo que eu preguei, isso se mantém como uma esperança viva. Aquilo que eu construí, aquilo que vocês permitiram que eu construísse nas suas vidas, é um legado, é uma esperança, é uma herança que eu deixo viva nos seus corações. Interceder por alguém é perceber a glória
que recebemos dos céus manifesta na vida do outro, né? Então, quando nós intercedemos por alguém, nós temos mais intimidade e nós temos mais possibilidade de nos chegarmos perante Deus e nos gloriarmos daquilo que Deus tem feito em nossa vida. É a coroa, literalmente o termo que Paulo vai usar aqui, né? É a coroa da glória pela qual nós podemos nos chegar a Deus. E lá em Apocalipse, nós vamos ver o que a gente faz com a coroa da glória. A coroa que os 24 anciãos recebiam, eles tiravam e jogavam diante do cordeiro, né, ressaltando lá com os seres viventes, lembrando que santo é o cordeiro. Então, a coroa que nós a recebemos para poder ter uma autoridade e poder exercer a razão, que é entregar ela aos pés do Cordeiro, do Agnus Dei, do Cordeiro de Deus, no momento adequado. Então, interceder pelos outros, como primeiro princípio, é um princípio de receber, desde já, um pouquinho da herança celestial que nos está reservada. Então, quando nós intercedemos por alguém, nós recebemos benefícios celestiais. Mas isso não para aí. Há um segundo princípio da intercessão. O segundo princípio da intercessão é que a intercessão libera o poder de Deus. A intercessão, ela vai mudar a esfera espiritual das coisas. Porque nós nos enchemos, como Paulo disse ali, nós nos enchemos da glória de Deus, nós nos enchemos da vontade de Deus. Quando Daniel orava, as atividades no céu mudavam, as atividades dos anjos aumentavam. Olha o que Daniel 10, versículos 12 e 13 vai dizer. Daniel vinha em resposta ao seu clamor, mas o inimigo do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Miguel, o anjo, né, veio me ajudar. Então, Daniel, ali nos versículos 10, 12, nos versículos do capítulo 10, versículos 12 e 13, Daniel levanta um clamor pela cidade, levanta um clamor pelo povo, e os céus se manifestam, os céus, a atividade dos anjos começa a acontecer para que o movimento do poder de Deus possa chegar até o povo. Então a intercessão, ela vai nos dar uma autoridade de atuação muito maior. Mas ela não só vai nos dar a capacitação para agir, ela também vai agir no nosso entendimento, ela vai aumentar o nosso entendimento, trazendo para nós revelações espirituais significativas. Novamente pensando em Paulo, nós vamos ver isso lá em Efésios 1, versículo 17. E também em Daniel. Daniel orava com persistência. Gabriel o visitou e lhe deu a capacidade de entender e discernir coisas espirituais. Quando Daniel falava em orações e súplicas, ele colocava as suas orações diante de Deus. E enquanto Deus não falava em oração, Daniel continuou clamando. Então o anjo aparece para Daniel e vai trazer esclarecimento. Olha Daniel 20, versículos 20 a 23. Daniel, eis que vim para transmitir-lhe percepção, sabedoria e conhecimento. Assim que iniciaste as tuas orações, houve uma resposta, e a ordem que eu viesse entregá-la a ti pessoalmente, pois tu é muito amado. Portanto, agora preste atenção na palavra que eu declaro, a fim de que possa compreender a visão que tivestes. Então, Daniel tem uma visão e a sua intercessão pelo povo, a sua oração aumenta de tal modo a sua intimidade com Deus que o seu entendimento, que era limitado por ser humano, ele é aberto para que o seu entendimento seja ampliado e ele entenda melhor a vontade de Deus. Paulo também ora nesse sentido. Efésios 1, 17 e 18 vai falar assim:
para que o Pai da glória vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que os olhos do seu coração sejam iluminados e para que saibais a vontade de Deus. Então, para que vocês saibam essas coisas, para que vocês não sejam enganados, para que vocês não sejam iludidos, para que vocês tenham um entendimento melhor, é necessário que vocês clamem, orem e intercedam diante de Deus para que isso aconteça. Quando nós temos liberado o poder de Deus sobre a nossa vida e nós temos entendimento de como agir, surge o quarto princípio. O princípio de que a intercessão aprofunda a intimidade e nos estimula a transformação. Quando nós passamos a compreender o papel da intercessão, a nossa vida muda. Nós somos transformados, somos elevados e o nosso coração ele alcança patamares mais altos e mais refinados. Então a intercessão ela nos ajuda a crescer na intimidade com Deus e transforma o nosso coração, fazendo com que nós guardemos, internalizemos a palavra de Deus à medida que nós oramos ao Senhor. E as palavras de Deus são as palavras, nas próprias palavras de Jesus, as palavras de Deus são espírito e vida. O que essas palavras nos trazem, elas nos capacitam para que nós tenhamos uma vida ainda melhor. Olha o que diz João, o que está no Evangelho, o que diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. As palavras que eu, Jesus, vos tenho dito são espírito e são vida. Então, quando essas palavras elas entram no nosso entendimento e elas entram no nosso coração, naturalmente nós nos enchemos do espírito e de vida. Então, a intercessão ela vai trazer essa capacitação significativa. Toda vez que nós lembramos isso marca o nosso coração, no nosso coração e vai transformando nós de ponto em ponto, como uma pequena medida, mas vai nos transformando para que nós recebamos a cada vez uma pequena transferência de vida. Progressivamente, isso é cumulativo, progressivamente isso renova nossa mente e isso muda o nosso coração. As nossas orações pelos outros afetam os nossos corações. As nossas orações pelos outros trazem muito bem a eles, mas traz mais bem ainda a nós. Talvez a gente não consegue fazer isso, perceber isso imediatamente, mas isso vai pouco a pouco acontecendo. O quinto princípio de intercessão é que o fato de orarmos pelos outros, de intercedermos pelos outros, nos une numa comunidade que expressa amor. A intercessão vai encontrar, tanto no coração do intercessor, quanto no coração daquele por quem estamos intercedendo, junto ao coração de Deus, é a união de três corações ali, bonito isso, né? O coração do intercessor, o coração de por quem estamos intercedendo, junto ao coração de Deus, vai encontrar ali um lugar de tranquilidade e de paz. Nós crescemos em amor pelas pessoas e pelas coisas pelas quais nós oramos. Isso faz com que nós amemos as pessoas de um modo ainda maior. E, portanto, nós passamos a enxergar nelas muito mais qualidades do que defeitos. Nós passamos a enxergar nelas algo muito maior do que aquilo que nos distancia delas. Olha o que João Calvino escreveu. Interceder pelos homens é a maneira mais poderosa e prática de expressar o nosso amor por eles. A intercessão, ela une as pessoas e ela é uma expressão prática de amor. Ela libera libertação aos necessitados e une o nosso coração às pessoas e aos lugares pelos quais nós oramos. Filipenses 1:19 vai dizer o seguinte: o que se passou comigo resultará em libertação em mim.
ou para mim, graças às vossas súplicas. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipo, vai dizer isso. O que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas. Como você acha que o coração de Paulo vai ficar na igreja de Filipe a partir de então? Ele dizendo, ei, a liberdade que eu consegui através da oração de vocês, ela vai produzir libertação em mim. Mas eu estou reconhecendo que foi pelas súplicas de vocês. Paulo está dizendo, ei, vocês, através da oração, me libertaram, conseguiram a minha liberdade. Então, é essa a grande chave que nós buscamos. E Paulo não vai reconhecer isso só com a igreja de Filipe. Olha 2 Coríntios 1:11. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por vossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Então aqui Paulo, para a igreja de Corinto, também está dizendo, ei, a oração de vocês tem produzido em vocês melhoria, mas tem produzido melhoria muito mais em mim. Eu tenho recebido de vocês as orações e isso tem sido sensível. Portanto, agora nós estamos conectados. Nós somos uma comunidade que expressa amor. Vocês expressam amor por mim e eu expresso amor e cuidado por vocês. Essa união em amor. Mas o princípio não acaba aí. Há um sexto princípio da intercessão. Interceder por outros renova a nossa fé. A nossa fé ela acaba se renovando à medida em que nós declaramos a palavra de Deus de volta ao nosso coração. Fazer orações bíblicas. Por isso que nós muitas vezes quando estamos orando nós lembramos versículos. Não é porque Deus precisa ser lembrado, é porque o nosso coração precisa ser lembrado da palavra. Então, isso faz com que a nossa fé seja edificada e isso traga um reavivamento para o nosso ânimo. O próprio ato de nós orarmos e na oração lembrarmos da palavra, ela resulta no fortalecimento da nossa fé. E ela faz com que as promessas que a palavra nos traz, elas sejam renovadas. Então nós renovamos as promessas de Deus sobre a nossa vida quando nós oramos. Quando nós oramos com fé, essas promessas elas vão se desenvolvendo de tal modo a que nossa intercessão possa renovar no coração da pessoa por quem nós estamos intercedendo as promessas que Deus reservou. Porque quando algumas pessoas, por exemplo, estão passando por uma crise, estão passando por alguma adversidade, é natural que essa pessoa surja no seu coração um sentimento de que Deus a abandonou, de que ela não consegue mais ouvir a Deus, ou de que ela não tem mais capacidade para ouvir a Deus. Alguém que está confessando o pecado e buscando uma restauração de santidade. Essa pessoa, ela pode acontecer dela sentir que Deus se afastou dela. Então, quando nós nos aproximamos dessa pessoa e começamos a interceder por ela, e começamos a interceder com orações bíblicas, o sentimento no coração dessa pessoa se renova. As promessas de Deus se renovam no coração dessa pessoa. E aí nós estamos ali de modo profético declarando aquilo que o pecado, ou aquilo que o desânimo, aquilo que a tristeza, aquilo que a adversidade afastou da pessoa. Então declarar e orar palavras bíblicas, lembrando de palavras bíblicas, faz com que a nossa fé seja renovada. Olha o que diz o Salmo 119, versículos 11 e 12. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és, ó Deus, ensina-me os teus estatutos. Então, ao conhecer os estatutos, os mandamentos, ao conhecer as promessas de Deus, a nossa intimidade com Ele se renova. Há um sétimo princípio, que é o sétimo princípio da intercessão, é de que isso multiplica as nossas bênçãos. Interceder por alguém vai multiplicar as bênçãos do intercessor. A intercessão pelos outros multiplica as bênçãos da forma na vida
pessoal e da família do próprio intercessor. A oração que nós fazemos, ela traz benefícios para o outro, mas também benefícios para nós. Olha o que Lucas 6,38 vai dizer. Dai sempre e recebei sobre o vosso colo uma boa medida, calcada e sacudida. Portanto, a medida que usarem para medir o próximo, esta será usada para vos medir. Ao mesmo tempo, Mateus 5,44 vai dizer: Eu vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Ou seja, se nós temos uma ação positiva para com o outro, segundo Lucas, Deus terá uma ação positiva para nós. E, segundo Mateus, se nós temos uma ação positiva, ainda que o outro não seja nosso inimigo, ou seja, aquele não mereça ou não corresponda, esse amor vai se completar em nós. Se nós temos uma atitude boa para com o nosso adversário, para com o nosso inimigo, essa atitude vai se refletir na nossa vida. Nosso espírito será engrandecido e nós seremos pessoas melhores. Nós seremos engrandecidos com essa prática. E o principal de tudo, o oitavo princípio da intercessão é que, ao sermos objeto de intercessão, ao estarmos intercedendo pelo outro, nós somos o rosto de Deus. Por quê? Porque em todo tempo Deus não mostra o seu rosto. Deus não se permite ser conhecido face a face. Deus não permite se mostrar. E há uma razão para isso. Deus não revela sequer o seu nome. Mas Deus não se revela não significa que Deus está escondido. Há um termo teológico bem interessante que é abscôndido, que é Deus não está escondido, mas ele não está plenamente revelado. Deus revelou aquilo que nós precisávamos conhecer dele, que Deus é amor, e amor precisa ser exercido com relação ao outro. É por isso que João, capítulo 4, versículos 12 a 14 e depois 19 até 21, vai demonstrar isso. Olha o que diz João, capítulo 4, 1 João, carta de 1 João, capítulo 4, versículos 12 a 21, editado ali, diz, versículo 12, Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor será aperfeiçoado em nós. E se Deus é amor, portanto, a porção de Deus que está em nós vai ser engrandecida. Versículo 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. 9. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E quando você é intercessor, quando você exerce a intercessão, quando você é bênção, quando você ama o seu irmão, a imagem que essa pessoa está recebendo de Deus é você, é o seu ato. Você é a imagem de Deus para aquela pessoa. O seu ato é a imagem de Deus na vida daquela pessoa. E já pensou que maravilha você poder ser a imagem, o reflexo do Deus vivo na vida de uma pessoa? Isso é viver uma vida significativa, é viver uma vida com relevância. Por isso, dentro dessa ideia de intercedermos uns pelos outros, ou como vimos lá desde o comecinho, Daniel intercedendo pelo povo todo, eu queria interceder pela sua vida nesse instante, orando. Vamos orar? Senhor, eu queria interceder pela vida das pessoas que nos assistem hoje. Que o Senhor possa estar interferindo nessa vida, que o Senhor possa estar se manifestando nessa vida.
Usa-me como instrumento nesse instante para que essas pessoas possam se sentir queridas e amadas pelo Senhor. Que o Senhor possa estar manifestando o seu amor sobre a vida delas, colocando outras pessoas também sobre os seus cuidados, colocando outras pessoas também interagindo com elas, para que elas possam perceber o seu cuidado, perceber o seu amor e perceber a sua provisão. Abençoa a casa de cada um, traz paz à vida, ao trabalho, a esse momento de readaptação a cada um, que nós possamos encontrar na vida do outro uma possibilidade tanto de te ver quanto de sermos abençoados e abençoadores. Eu, desde já, peço que o Senhor esteja abençoando a vida e a casa de cada um e que eles possam encontrar no Senhor a tranquilidade, o amor e a paz. Abençoa a casa de cada um, em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo termina por aqui, mas nós permanecemos à sua disposição. Se você tem qualquer pedido de oração, você pode postar aqui o seu pedido de oração. Se você tem qualquer sugestão, você pode nos enviar a sua sugestão, porque nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti. Que diante de ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz.